Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje no canal é Lula e Gustavo Petro, coragem e rendição política. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, semana passada, o Senado da Colômbia aprovou uma reforma trabalhista, que é uma reforma de verdade, que amplia direitos no país. Veja, a Colômbia, é importante dar um contexto histórico rápido. A Colômbia, até pouco tempo atrás, era conhecido como a Israel da América Latina, a Israel da América do Sul. Por que isso? Veja, a Colômbia nunca teve um presidente de esquerda até o Gustavo Petro. A Colômbia era o sonho molhado da burguesia estadunidense e das burguesias locais, porque era um eterno revezamento entre liberais e conservadores, e na prática até projetos reformistas ficavam de fora da disputa político-institucional, na República Burguesa. Então a Colômbia sempre foi considerada aqui a ponta de lança dos interesses estratégicos do imperialismo estadunidense na América do Sul. Enquanto em outros países, volta e meia, os Estados Unidos precisava promover um golpe de Estado para remover um governo indesejado ou fazer uma pressão política do fim do mundo para impedir uma vitória eleitoral de um governo indesejado, a Colômbia não teve esse risco, porque toda vez que aparecia um candidato com cheiro de esquerda, a galera ia lá e matava, como foi o caso do... Eu toda vez confundo Gaitán com o Galán. Eu imagino que é o Gaitán, Colômbia. É, o Gaitán mesmo, como o Jorge Eliezer Gaitán, que foi assassinado, que era um cara com uma perspectiva mais de esquerda e por aí vai. Então, veja, é importante entender. A Colômbia está cercada por bases militares dos Estados Unidos. A Colômbia tem milhares de paramilitares de extrema-direita armados. A Colômbia nunca teve nenhum presidente de esquerda. A sociedade colombiana é muito mais à direita do que a sociedade brasileira. Eu estive na Colômbia ano passado e é impressionante como a economia da Colômbia, por exemplo, é dolarizada. Meu amigo, na capital, em Bogotá, é assim, é a lojinha da esquina que recebe em peso colombiano e recebe em dólar, tá ligado? Tipo assim, é esse naipe o negócio, Fora aquela coisa de Donald's, aquelas rosquinhas dos Estados Unidos para todo lado, e beisebol e não sei o que. Uma sociedade profundamente influenciada pelos Estados Unidos, muito ligado à projeção política, cultural e econômica dos Estados Unidos. Teve uma rebelião social na Colômbia e elegeram o primeiro presidente de esquerda da história, que foi o Gustavo Petro. Presta atenção no seguinte, o Brasil teve presidente de esquerda pela primeira vez há mais de 50 anos atrás. Para mim, o primeiro presidente de esquerda da história do Brasil é o João Goulart, viu? Joãozinho Vargas. O Vargas para mim não é de esquerda, é outra coisa, mas o tema desse vídeo não é o Getúlio Vargas. Veja, o Brasil conseguiu eleger um presidente de esquerda há mais de 50 anos atrás. A Colômbia foi agora, século XXI, pela primeira vez. Então, assim, vamos ter noção que a gente está falando de um país profundamente conservador, profundamente oligárquico, ponto de apoio estratégico dos Estados Unidos. Aliado a isso, algumas pessoas falam assim, Jones, o Gustavo Petro não seria eleito no Brasil. É como se a sociedade brasileira fosse mais à direita. Gente, vocês estão viajando, Vocês esqueceram que no Brasil, em 2014, teve uma eleição presidencial em que a candidata à reeleição, Dilma Rousseff, usou como principal ativo simbólico de campanha o fato dela ser ex-guerrilheira e que a propaganda era Dilma muda mais, com a foto de Dilma jovem, na época que ela lutava contra a ditadura militar no Brasil. Veja, antes da Colômbia, o Brasil elegeu uma presidente ex-guerrilheira e que usava do seu passado de guerrilheira como elemento central de campanha eleitoral, E a campanha de 2014 foi provavelmente a campanha presidencial petista com um discurso mais à esquerda desde 1989, viu? Eu só tenho dúvida se foi mais à esquerda do que a campanha petista de 94, mas para mim é muito claro que foi mais à esquerda do que a campanha do PT de 98, de 2002, de 2006 e de 2010. Para mim é muito claro, assim, sabe?
E aí, claro, mas Jones, a Dilma foi derrubada. Não, tudo bem, mas isso é outra coisa, né? Foi derrubada por causa, inclusive, do estelionato eleitoral que ela praticou e do ajuste fiscal que facilitou o trabalho da direita. Mas assim, a Dilma foi eleita presidente da República do Brasil numa reeleição que o principal ativo de campanha dela foi apelar para sua imagem de guerrilheira, perfeito? Então veja, o Petro, ele governa com minoria no Congresso, ele governa um país cercado por bases militares dos Estados Unidos, ele governa um país fraturado por uma guerra civil, com paramilitares armados até o dente, por todo canto do país. A Suprema Corte da Colômbia, o STF da Colômbia, oposição ao governo Petro, já tentou derrubar ele, inclusive, várias vezes. Uma mídia violentamente agressiva, um empresariado, uma burguesia violentamente agressiva, e o Petro está conseguindo arrancar várias reformas populares. A gente já teve vários vídeos aqui no canal debatendo o governo Petro, o Maxwell está colocando aí na tela alguns vídeos para vocês verem, e o Petro conseguiu agora mais uma aprovação de uma reforma popular, né? A reforma trabalhista na Colômbia. O que é interessante? O que é interessante? O governo Petro, ele mostra na prática como o lulismo é essencialmente uma força despolitizadora e desmobilizadora. Isso por um motivo básico. Não existe, no âmbito do cardápio político do lulismo, a opção de mobilizar o povo para pressionar as instituições. A opção de pautar o conflito político e mobilizar a luta política. Isso simplesmente não existe no cardápio lulista. Isso não é uma opção, isso não é uma possibilidade. O presidente Lula deu entrevista agora, o Mano Brown, o Mano a Mano, o Mano Brown ir para Semaia, e aí o presidente Lula, quando é perguntado sobre suas promessas de campanha, o que é que ele fala? Ele fala, eu governo com minoria, eu tenho só 100 e tantos deputados de 500. E ninguém nunca fez a pergunta, ô Lula, mas tu não sabia disso quando tu fez as promessas de campanha, não? Ô Lula, tu achava que o quê? Que tu era maioria? Então, quando o presidente Lula prometeu revogar contra a reforma trabalhista, revogar contra a reforma da Previdência, revogar o teto de gastos, revogar as privatizações das refinarias da Petrobras, revogar a privatização da Eletrobras, revogar o novo ensino médio, etc., o Lula achava o quê? Que ele ia ter maioria? Aí ele se surpreendeu. Aí abriu as urnas e ele viu, eita, meu Deus, eu tenho minoria no Congresso Nacional, então eu não posso cumprir minhas promessas de campanha. Veja, ninguém nunca faz uma pergunta óbvia pro Lula. Porque, tá, presidente, tá, você tem minoria no Congresso, mas você o quê? Achava que ia ter maioria? É isso? Pô, sabe? E veja, o Gustavo Petro também tem minoria. E o Gustavo Petro, presta atenção nisso aqui, viu? Objetivamente, a situação de governabilidade do Gustavo Petro é pior que a do Lula. Sobre todos os aspecto geopolítico. Por exemplo, eu acabei de citar para vocês, o Gustavo Petro tem oposição do STF da Colômbia. Não dá para dizer que o STF no Brasil é oposição ao governo Lula nesse momento. Então, assim, o presidente Lula, ele representa um projeto político que é a característica do petismo, que é essencialmente desmobilizador, despolitizador. É a ideia de que não dá para fazer nada porque não tem maioria no Congresso Nacional. E aí nunca se debate as possibilidades de arrancar vitórias do Congresso Nacional mesmo tendo minoria. O debate é tão despolitizado, é tão tosco, é tão absurdo, que ele entra num campo quase que meio que irracionalista. Porque, repare, então a lógica é assim, não dá para fazer nada porque tem minoria no Congresso. Mas espera aí, como foi que a gente conseguiu aprovar o novo Fundeb no governo Bolsonaro, que era inimigo da educação, se a gente tinha minoria no Congresso? Foi aprovado o novo Fundeb, não foi? Como foi que a gente conseguiu aprovar o auxílio emergencial de R$600 se o governo Bolsonaro era contra e tinha minoria no Congresso? Como foi que conseguiu aprovar o piso da enfermagem? O governo Bolsonaro era contra, e o Paulo Guedes em particular, inclusive com minoria no Congresso. Alguém vai dizer assim, mas Jones, são contextos. No caso do piso da enfermagem, foi impacto da pandemia. No caso do novo Fundeb, isso contou também com a mobilização e a pressão dos prefeitos e governadores. No caso do auxílio emergencial de R$600, foi por causa do contexto global da pandemia. Perfeito. Então vocês estão dizendo que o que conta não é só o número de deputados e senadores no Congresso Nacional, né? É o contexto político, é a mobilização, é a força que a pauta ganha no conjunto da sociedade, é a capacidade de pressão nos parlamentares, então não é só o número de deputados e senadores. Aí a pergunta que a gente faz é, o que o governo Lula fez ou faz para transformar as suas pautas de campanha em bandeiras de luta com forte penetração na sociedade, ao ponto de pressionar deputados e senadores de votarem a favor, mesmo ideologicamente eles sendo contra? Essa pergunta básica nunca é feita ao Lula, né? Assim, o Lula nunca precisa responder um negócio desse, entende? Aí você vê a paralisia do presidente Lula comparado com o governo Gustavo Petro e fica muito clara a diferença entre um governo rendido,
política e ideologicamente, um governo neoliberal, que é o governo Lula, e um governo com perspectiva reformista, com uma perspectiva mais popular de atender interesses da classe trabalhadora. Fica, inclusive, muito clara a diferença entre conciliação de classes e rendição. Veja, é um absurdo chamar o governo Lula de um governo de conciliação de classe. Porque o pressuposto de um governo de conciliação de classe é que a classe trabalhadora vai ter ganhos importantes e significativos no âmbito do sistema capitalista. Quando você não tem luta nenhuma, quando você não tem pauta nenhuma, quando você não defende reforma nenhuma, não tem conciliação de classes, né? Tem rendição. Então, conciliação de classes era o governo Perón na Argentina, era o segundo governo Getúlio Vargas no Brasil, era o governo Leonel Brizola no Rio de Janeiro, era o governo Hugo Chávez na Venezuela, o governo Evo Morales na Bolívia, o atual governo da Cláudia Sheinbaum no México. Isso é conciliação de classe. O atual governo petista é um governo de rendição política. Não tem conciliação de classe nenhuma, percebe? E aí você percebe essa diferença ao entender a metodologia política que o Gustavo Petro adotou para aprovar a reforma trabalhista dele. Presta atenção o que a gente vai mostrar aqui para vocês. Ó, vamos lá. Senado da Colômbia aprova a reforma trabalhista em vitória de Petro. Vamos ver aqui como foi a aprovação desse negócio. O Senado colombiano aprovou nesta terça-feira, 17, uma reforma trabalhista depois de mais de 8 meses de discussão. A Casa Alta incorporou a maioria das propostas do presidente Gustavo Petro, e o mandatário ganhou fôlego em meio ao caos político aprofundado pelos ataques contra o senador Miguel Uribe. Agora, o texto aprovado precisa estar em consonância com o projeto de reforma aprovado pela Câmara antes de se tornar lei. O texto aprovado recebeu 57 votos a favor e 31 contrários. Para ser aprovado definitivamente antes do recesso legislativo, a tramitação precisa ser rápida. O período de férias dos parlamentares começa dia 30. O resultado foi celebrado pela coalizão do governo Pacto Histórico. A pauta era uma das principais bandeiras de Petro desde o início do seu mandato. Aí aqui começa a descrever um pouco o que foi aprovado, né, nessa reforma trabalhista, que é uma reforma de fato, gente, que amplia direitos e não corta direitos trabalhistas, né? A primeira vitória foi em relação aos contratos de estudantes com formação técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem. Eles passaram a ter direitos trabalhistas com os contratantes, com todos os direitos garantidos. O principal articulador para conseguir aprovar o artigo 23 foi o ministro do Interior, Armando Benedetti, que celebrou o que chamou de notícia histórica e lembrou que esses direitos haviam sido tirados dos jovens em 2003. Outro ponto importante para o governo foi a mudança na duração dos contratos de trabalho, que agora será indefinido, e o fim de contratos por hora de trabalho. Para os sindicatos, contratos com duração determinada e por hora fomentam a precarização. Esse foi um dos pontos comemorados por Petro. O trabalho por hora destrói completamente todo o Código Trabalhista, leva os trabalhadores ao nível máximo de exploração trabalhista. Se um contrato de 3 meses é ruim, imagina um por hora. Até agora, o progressismo trabalhista tem conquistado avanços favoráveis no Senado, disse em publicação no seu perfil. As vitórias do governo também se deram com o aumento da remuneração para a jornada noturna. Trabalhadores que trabalhem depois das 19 horas, 7 horas da noite, né, gente, receberão um adicional noturno se a lei for finalmente aprovada como saiu do Senado. Atualmente, esse acréscimo só é garantido a partir das 9 horas da noite. Pagamentos extras aos domingos e feriados também tiveram um aumento de 75% para 100%. A reforma também estabelece que os aplicativos de entrega de transporte garantem que os trabalhadores contribuam com a Previdência. Essas empresas também estarão proibidas de exigir exclusividade dos funcionários, que passam a ser considerados contratados independentes. Também foi incentivada a criação de empregos para mulheres e jovens. Foi permitido ainda o estabelecimento de horários flexíveis para os trabalhadores que cuidam de casa e de pessoas com deficiência. Dos 77 artigos discutidos, 7 foram retirados. O principal deles tratava sobre ampliação dos direitos para mães grávidas e trabalhadores que estão próximos da aposentadoria. O texto ainda deixou algumas questões a serem definidas, como a licença para mulheres em período menstrual, a formalização dos trabalhadores de aplicativo e a eliminação do período de teste, conhecido no Brasil como estágio probatório para funcionários públicos. Aqui só uma nota muito importante. Eu achei fantástico como o movimento feminista da Colômbia estava pautando a consideração de licença para período menstrual para mulheres, né? Porque, enfim, todo mundo aí que menstrua sabe
E isso acontece aqui, por exemplo, em casa com minha esposa, que tem aquele período da menstruação que, meu amigo, a mulher mal consegue andar, né? De cólica, de dor e não sei o quê. E não tem isso não, viu, meu parceiro? Tem que trabalhar, viu? É lei do cão. E o movimento feminista na Colômbia conseguiu pautar isso. Isso aí eu achei fantástico, né, velho? Você vê como o debate feminista tem incidência direto, né, nas relações de trabalho e de produção quando você leva o debate na perspectiva de feminismo classista, né? Você conseguir colocar na ordem do dia. E aí, claro, a burguesia tá brigando para não aprovar, né? Mas é pau, é isso. Você conseguir colocar em debate a ideia de uma licença para um período menstrual para as mulheres, desde que comprovado a incapacidade para o trabalho nesse curto período menstrual, é um negócio avançadíssimo, né? Assim, é um negócio, porra, foda, muito bom, enfim. Continuando. Aqui vem a parte mais interessante, né? Processo de negociação. A aprovação da reforma se deu depois de uma negociação com partidos aliados, Verde, Liberal e Laú. Eles articularam uma troca. Aprovariam a reforma trabalhista, mas reprovariam uma consulta popular sobre a própria reforma trabalhista, mas também das reformas da saúde e da aposentadoria. Foi exatamente o que aconteceu. Aí você percebe que no Brasil, a galera chama de negociação, é na verdade rendição. Presta atenção no que aconteceu na Colômbia. O presidente Gustavo Petro apresentou a reforma trabalhista, né? Aí o Senado foi e foi contra. Aí o presidente Gustavo Petro foi e começou a percorrer o país e agitar a ideia de fazer uma consulta popular, o equivalente a um plebiscito no Brasil, para debater a reforma trabalhista com a população. O Senado foi e reprovou o plebiscito. E aí esse ponto é importante, porque no Instagram teve gente dizendo: ah, Jones, você faz de tudo para atacar o presidente Lula. No Brasil, o Congresso tem que aprovar plebiscitos e referendos. Na Colômbia também. Inclusive, eu acho que em todo o país do mundo, na maioria, todo país do mundo é foda, é afirmação ousada. Mas na maioria dos países do mundo, o Congresso aprova a realização ou não de plebiscitos e referendos. Mas a questão não é essa. O Congresso disse não, o presidente Gustavo Petro foi e dobrou a aposta e começou a percorrer cada região da Colômbia, fazendo comício, agitando, dando entrevista, indo na televisão, mobilizando sua base social para pautar a consulta popular em torno da reforma trabalhista. E usou o mote "quem tem medo do povo", né? Quem tem medo de escutar o povo, na ideia de que, o Senado não quer aprovar a reforma trabalhista, mas o povo quer. Aí aconteceu o que era óbvio. Começou a sair as pesquisas de opinião, mostrando que a maioria do povo era a favor da reforma trabalhista do presidente Petro. O que é meio óbvio, né, gente? Porque, assim, a não ser que a direita consiga manipular muito no debate, quem é que vai ser contra a reforma trabalhista que amplia o pagamento de hora extra, amplia o pagamento de adicional noturno e coloca o pagamento a partir de 7 horas da noite, acaba com o contrato por hora, reconhece o direito do chamado jovem aprendiz e por aí vai. Assim, a maioria da classe trabalhadora vai ser a favor. Aí começam a sair as pesquisas, né? De opinião mostrando que 70% a 70% do povo colombiano era a favor da reforma trabalhista do Petro. E o Petro em cima. Aí, sempre tem, isso é uma regra universal do capitalismo. Eu já falei isso aqui, inclusive, em vários outros vídeos do canal. Vai ter um setor da burguesia que vai bater o pé e vai dizer não, vai aprovar. E vai ter outro setor da burguesia que vai olhar assim e vai dizer: meu irmão, com perdão do palavrão aí, isso vai dar merda. É melhor a gente aprovar logo essa porra. Negocia para reduzir um pouco o impacto disso. Aprova logo, porque senão o negócio pode ficar pior. E foi o que aconteceu. Aí, quando a burguesia colombiana, seus representantes no Senado viram que a pauta da reforma trabalhista do Petro ganhou uma força da porra, isso poderia ter chance de virar uma rebelião nacional contra o Senado, aí vem os verdes, vem os liberais e senta para negociar, né? E aí qual é a negociação dos caras? Repare que coisa fantástica. Não, a gente aprova a reforma trabalhista desde que você desista da consulta popular. Porque eles sabiam que negociar no Congresso teria a chance deles reduzirem o impacto da reforma, né? Então, como a gente viu aí na matéria, dos 77 artigos votados, eles reprovaram 7. Né? Então, reduziram um pouco o impacto da matéria. E eles sabiam que se isso vai para a consulta popular e ganha 70%, 80%, sei lá, que moral os caras vão ter depois para atacar a reforma trabalhista? Então, um setor da burguesia colombiana e seus representantes no Senado viu assim: bicho, dá mais futuro a gente sentar negociar agora e reduzir o impacto disso no Senado do que a gente levar até as últimas consequências e se fuder
com a força popular que essa pauta está ganhando. Então veja, isso é negociação. Isso é conciliação de classe. Alguém poderia dizer que o governo Petro errou em aceitar essa negociação e deveria ter insistido no plebiscito. É uma possibilidade, viu? Eu tô aberto a conversar sobre isso, entendeu? Agora o que eu quero dizer para você, veja, isso é negociação. É dizer assim, ó, minha pauta é essa. Aí o outro lado fala assim, quero não, quer não, apoio eu vou pro pau. Tá, cacete, debate, blá, 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 blá. Não, vamos negociar agora. Não, vamos negociar. Minha pauta é essa. Eu não abro mão da minha pauta, não. Não, vamos negociar o seguinte. Não vai ter mais o plebiscito, a consulta popular. Em troca, a gente vai passar o grosso da reforma trabalhista. Beleza, beleza. Apertou as mãos. Isso é negociação. O que o lulismo faz no Brasil é rendição. Aí, você diga pra mim, de verdade assim, vamos imaginar essa questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 7 mil reais. Vamos imaginar se o presidente Lula chama as cadeiras de rádio e TV, diz que o Congresso está querendo melar o projeto, que o projeto já deveria ter sido aprovado. E aí o presidente Lula vai e começa a percorrer todas as capitais do Brasil, dando discurso em defesa da isenção do imposto de renda para quem ganha até 7 mil reais e do imposto de renda progressivo. Vai em todas as capitais do Brasil, dando discurso, agitando não sei o que e tal. E se o Congresso não aprova, aí o Lula vai e propõe um plebiscito sobre o tema, né? Vai e propõe um plebiscito. Aí vocês querem dizer pra mim, na moral, que especialmente esse ano, que é ano pré-eleição, né? Ano que vem a eleição, vocês querem dizer pra mim que o Congresso brasileiro vai ser contra um projeto que reduz imposto, na prática é disso que a gente está falando, para a maioria da população brasileira. Uma medida que, segundo as próprias pesquisas de opinião, tem apoio de 60% a 70%. Querem dizer para mim? Aí, claro, gente, tem coisas que você precisa acumular muita organização popular para conseguir aprovar. Por exemplo, se o Lula acordasse amanhã e quisesse estatizar os bancos, ele conseguiria? Provavelmente não. Mesmo se ele conseguisse estabelecer uma opinião majoritária, porque isso é uma questão estrutural, isso é uma questão do núcleo do sistema capitalista. Isso é coisa para uma crise revolucionária. Então é claro que não é uma panaceia, não é se o presidente falar do tema, mobilizar, ele consegue aprovar tudo. Ninguém nunca disse isso. Vocês estão fazendo caricatura, né? Ninguém nunca disse isso. Mas, por exemplo, quer dizer que o presidente não consegue aprovar um fim da escala 6x1, não consegue aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, não consegue tomar de volta a refinaria privatizada? Consegue, pô. Consegue. Sabe por que não acontece no Brasil? Presta atenção aqui. Não é por causa do Congresso, não é por causa da mídia, é porque o petismo não quer. Preste muita atenção aqui. O petismo no governo, o lulismo, ele tem como sua natureza negar todo e qualquer conflito. Então, o pressuposto dos caras é tudo que envolva conflito, eu não vou fazer, eu não vou tentar. Eu não vou tentar. Esse é o pressuposto dos caras. Eu não vou tentar, eu não vou fazer. E aí, para manter uma aparência de esquerda, tem que se criar um mito. Qual é o mito? O governo queria ser de esquerda, mas ele não pode ser de esquerda porque ele tem minoria no Congresso. Aí, a galera não faz perguntas básicas. Que é, peraí, deixa eu ver se eu entendo. Então, o presidente Lula queria fazer um governo de esquerda. Ele não consegue porque ele tem minoria no Congresso. Aí vem a primeira pergunta básica que eu já fiz nesse vídeo. O Lula, ele não sabia que teria minoria no Congresso quando ele fez as promessas de campanha? Primeira pergunta básica. Segunda pergunta básica. Mas não existe forma de pressionar as instituições por fora da dinâmica parlamentar? Você só ganha as coisas contando o número de deputados e senadores? Segunda pergunta básica. Terceira pergunta básica. Onde o lulismo tem maioria na Assembleia Legislativa, onde o petismo tem maioria, o governo é de esquerda, por exemplo, na Bahia e no Ceará, são governados pelo PT, e eles têm maioria, né, na Assembleia Legislativa. É de esquerda o governo? O governo lá do Elmano de Freitas, no Ceará, e o governo do Jerônimo Rodrigues, eles têm maioria folgada, viu, na Assembleia Legislativa. Fazem o que querem. É de esquerda, gente? É de esquerda? Não, né? Não, né? Sabe? Então, é um processo de paralisia proposital da classe trabalhadora. E é proposital mesmo. E é proposital. É uma lógica de uma escolha de manter a competitividade no sistema eleitoral burguês a partir de uma ideia de negar toda a conflitividade e se mostrar dócil ao sistema burguês
e cativaram uma base eleitoral popular dizendo que tem preocupação social e, na prática, tendo mesmo do ponto de vista de política pública, mas sem mudar nada. Então, para ir fechando essa reflexão, muita gente comentava que, em paralelo, o governo Petro e o governo Lula, a aprovação do presidente Lula até ano passado era muito maior que a do presidente Petro. É verdade. Lula tinha um nível de aprovação maior. Só que Lula tem um nível de aprovação maior até ano passado, metade do ano passado, mas numa aprovação despolitizada, sem mobilizar a base, sem colocar em pauta as promessas de campanha e por aí vai. Já o Petro sempre teve uma média de aprovação só de 1/3 da sociedade colombiana, né? O Petro nunca chegou a ter uma aprovação de 40% a 50%, né? Ele manteve sempre ali 1/3 dos que aprovam Gustavo Petro. Mas o Gustavo Petro, em um mandato, que não terminou ainda, ele fez mais reformas populares do que 5 presidências petistas, que não fizeram nenhuma. Presta atenção que eu vou repetir isso aqui e Maxwell vai tirar um corte para eu postar nas redes sociais. O governo Gustavo Petro, com um mandato, fez mais reformas populares do que 5 presidências petistas com 3 governos Lula. Vocês entenderam isso? E assim, ninguém sério vai dizer que a sociedade colombiana é a esquerda e a sociedade brasileira à direita. Veja, a sociedade colombiana é mais conservadora que a brasileira. A estrutura de poder oligarco-burguês na Colômbia é muito mais rígida, muito mais hermética, muito mais fechada do que a brasileira. Ser de esquerda na Colômbia é mais difícil do que ser de esquerda no Brasil. E, repetindo, o governo Gustavo Petro, com um mandato, conseguiu arrancar mais reformas populares do que 5 presidências petistas. Sabe qual é a grande diferença fundamental? É que o Gustavo Petro lidera um projeto político que tem compromisso real com buscar reformas em prol da classe trabalhadora e com realizar o seu programa de governo apresentado nas eleições. E o lulismo se caracteriza como um projeto político que faz discurso à esquerda na campanha, quando assume o governo, esquece todas as promessas de campanha e faz uma governança neoliberal e justifica a paralisia a partir de uma mentira, dizendo que não dá para fazer nada porque tem minoria no Congresso. Essa é a grande diferença. Então, gente, assim, muito tranquilamente, você que diz que não dá para fazer nada, que o governo tem minoria no Congresso, você é cúmplice dessa tragédia que a gente está vivendo e, objetivamente, você, presta atenção, vou apontar aqui para você, viu? Você tá ajudando a extrema-direita a voltar ao governo em 2026, porque nada vai fortalecer mais a extrema-direita do que a frustração permanente com que está sendo esse governo Lula 3, que é um governo de rendição, um governo de estelionato eleitoral e é um governo de manutenção do modelo econômico neoliberal. É isso que vai devolver o governo para as mãos da extrema-direita. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.